Graça e paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade vamos falar sobre a segunda epístola de Pedro. O tema, o que levou Pedro a escrever esta segunda epístola: mestres heréticos que mascateavam com doutrinas falsas e praticavam uma moralidade frouxa, começavam a lançar sérias investidas contra a igreja, penetrando nela. A segunda epístola de Pedro é uma polêmica contra os tais e, particularmente, contra o ensino deles, no qual negavam a realidade da volta de Jesus. Pedro assevera o verdadeiro conhecimento da fé cristã a fim de fazer frente àquela doutrina herética. Aí está o tema, e eu sempre digo que com heresia nós não podemos negociar. E o apóstolo Pedro, nesta epístola, está mostrando à igreja do passado e também à igreja do presente isto, como nós devemos proceder com estes verdadeiros mascates, esses verdadeiros comerciantes da palavra de Deus, que entram sorrateiramente nas nossas igrejas, certo? Investindo contra a igreja, lançando doutrinas falsas e, na sua maioria, infelizmente, com uma prática moral frouxa. Então aí está para nós a indicação. Pedro descreve as características do crente em crescimento e dos falsos mestres, para encorajar um genuíno crescimento espiritual e para combater a falsidade da igreja, visando a chegada do dia do Senhor. Pedro agora também vai nos mostrar que tudo isto nos conduz à chegada da vinda do Senhor. Certamente o próprio Senhor Jesus disse que haveriam falsos mestres, falsos profetas, e qual é o papel da igreja aí? Aqui está mostrando claramente, enquanto que o crente está crescendo, existem os falsos mestres aí. Então, este crente em crescimento, ele precisa ser encorajado a um genuíno crescimento espiritual, que com o crescimento espiritual vem o discernimento, vem a sabedoria para combater a falsidade doutrinária, moral, que muitas vezes tenta assolar as igrejas. Comentando, a segunda carta de Pedro foi escrita a todos os cristãos do seu tempo. Ela trata de falsas doutrinas que estavam sendo espalhadas entre eles. Os falsos mestres não somente ensinavam coisas erradas, como também se entregavam a todo tipo de imoralidades e vícios e procuravam arrastar os outros consigo. Se nós tivéssemos tempo, e talvez este não seja o nosso propósito aqui, mas analisando rapidamente este comentário, esta realidade, ela existe hoje. Os falsos mestres estão aí, e eles não somente ensinam. Eu agora vou fazer uma paráfrase aqui a este texto, uma pequena modificação. Eles não somente ensinam coisas erradas, como também se entregam a todo tipo de imoralidades e vícios, e procuram arrastar os outros consigo. É uma grande verdade. Isso não acontecia somente no passado. Hoje, penso eu, mais do que nunca, esta realidade está presente. E nós precisamos ter muito cuidado como igreja, como líderes, como estudantes da palavra de Deus. O apóstolo avisa os leitores do perigo que eles correm e os anima a ficarem firmes na fé e na vida de pureza e dedicação a Deus. Esses falsos mestres também zombavam da esperança que os cristãos tinham de que Cristo iria voltar.
Por isso, o apóstolo afirma que, de fato, o Senhor voltará. Contudo, por ser bondoso, Deus tem paciência. E aqui, parafraseando o capítulo 3, versículo 9 desta epístola, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Este é o grande desejo de Deus. Embora o ímpio esteja aí, embora o falso mestre esteja aí, embora o imoral esteja tentando destruir as nossas famílias, as nossas igrejas, mesmo assim, Deus está exercendo a sua paciência, porque Ele não quer que ninguém pereça. O apóstolo recomenda que todos façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. E fiquem esperando aquele dia abençoado em que haverá um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Aqui uma paráfrase do capítulo 3, versículos 13 e 14. Vejamos alguns dados importantes. O perigo que as igrejas estavam enfrentando era o da dúvida e dos erros resultantes dos falsos ensinamentos dos seus dirigentes. A natureza deste desvio parece ser a negação da redenção e do senhorio de Cristo, acrescentando-se a isto um abandono completo de todos os padrões morais e uma ousada imposição de pontos de vista pessoais que acompanhava a ignorância espiritual que reinava no espírito dos membros da igreja. Isto é um retrato do que muitas vezes acontece hoje. Precisamos ter este discernimento, temos que ter cuidado, porque esses falsos pregavam a negação da redenção e do senhorio de Cristo. Existem teólogos, pregadores, que colocam Jesus no mesmo patamar de um ser humano comum. Jesus é o Senhor e jamais devemos nos esquecer disto. A redenção de Jesus Cristo jamais deverá ser negada. Negar a redenção é negar a fé, é apostasia. Então temos que ter muito cuidado para que isso não aconteça conosco. A canonicidade de 2 Pedro tem sido atacada mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, principalmente por causa das evidências externas. Isto aqui é uma questão que alguns teólogos chegam a dizer que a epístola é um exagero, ou que Pedro não quis escrever isto. São as especulações às quais nós devemos ter cuidado. Nós cremos que toda a palavra de Deus ela é inspirada, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isto. Pedro foi um homem santo, um fiel seguidor de Jesus, um discípulo amado do Senhor, e ele nos escreveu isso, deixou este legado, não somente para a igreja do primeiro século, mas para a igreja que está ativa, atuante, 21 séculos depois. O esquema desta epístola está na sua introdução, o esquema do conteúdo, certo? A vida cristã, os falsos mestres, o dia do Senhor e os conselhos finais. E aí está uma epístola muito prática, muito profunda à sua vez, com relação a falsos mestres, a vinda do Senhor, a nossa própria vida. E eu acho tremendo como esta epístola termina, quando ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim deve ser conosco, igual. Devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Aqui nós terminamos. Deus abençoe os irmãos, rica e abundantemente.